Se ele fosse brasileiro, ele estaria sendo massacrado, execrado após esse início de Copa não tão ali atendendo às expectativas do povo? Se ele fosse um treinador brasileiro, se fosse o Dorival ainda no comando da seleção, se fosse o Fernando Diniz ainda no comando da seleção, o Ramon, beleza, foi só interino nesse ciclo, mas tem essa diferença no trato pelo Ancelotti ser um cara gringo, por ter também todo o currículo que ele tem, história no futebol, Michael? Eu acho que por toda a história, por ser quem ele é, né, pelo nome e pouco tempo que ele está no comando da seleção. Até porque ele já viu que já foi renovado o contrato dele para a próxima Copa, então certamente se tivesse um treinador brasileiro, estaria tomando porrada adoidada. O Ancelotti tá, mas um pouquinho menos de pressão, assim. E eu também acredito muito que para os próximos jogos ele consiga dar uma mudada no time para poder voltar a ser o Brasil. Eu acredito que tem jogadores ali que possam fazer um jogo melhor, fazer o adversário ficar mais encurralado e não o Brasil, como fez o Marrocos com o Brasil, né? Eu acho que ali a gente estava invertendo, né? O Marrocos estava com mais posse de bola, chegando mais. A gente via que a qualquer momento poderia tomar o segundo e aí dificultaria ainda mais. Ainda bem que a gente conseguiu fazer o gol. Acho que o Vini Júnior foi pouco acionado no jogo, né? No início ali eu fiquei olhando. Acho que o Vini ficou uns 12, 13 minutos até ele fazer uma jogada individual e cruzar para o Igor Thiago, que ele errou a cabeçada. Então, assim, devido a toda essa história que o Ancelotti tem no futebol, pelas conquistas, pelo nome dele, ele vai ter um tempo a mais para poder fazer isso. É coisa que um treinador brasileiro aqui talvez não tivesse. Eu vou perguntar isso para vocês dois também que estão aqui, mas Zona Mista ele não se restringe só a esse estúdio. Por quê? A Romário TV está fazendo conteúdos diretamente, trazendo programas diretamente dos Estados Unidos. E quem está participando da terra do Tio Sam com a gente é a Dadá. E tirando sempre essa onda, né, cara? A Dadá, ela fica lá em Miami. Olha a vista dela. Olha a vista dela, cara. Na moral, uma parada dessa. Tá sem cenário, né? Tá sem cenário. Sempre com calor. Tá sempre se abanando, porque, cara, o bicho tá pegando os Estados Unidos de calor. Sempre reclamando do calor. Seja bem-vinda, Dadá. Não, suas absurdo. Impressões desse... Eu dei a vida. Desse primeiro jogo do Brasil. E a gente tá falando aqui da moral que o Carlo Ancelotti tem, por todo o currículo que ele tem, mas principalmente pelo fator de ser gringo. A gente está discutindo aqui se fosse um técnico brasileiro, se não iam estar pesando muito mais para o treinador, até mesmo em relação à atuação dos jogadores, a galera pegando no pé de vários jogadores aí após esse 1-1 diante do Marrocos. O que está se falando aí direto dos Estados Unidos? Seja bem-vinda, Dadá. E aí, gente, bom dia nesse cenário. Hoje eu dei a vida para pegar um cenário bom. Tô passando calor, mas tô aqui, tá? Enfim... Cara, eu tô vendo mais a galera não xingando ele pelo empate, até porque a seleção de Marrocos é uma seleção difícil, mas sim pelas substituições. Como é que o cara me deixa o Endrick, principalmente do Endrick no banco, né? Eu acho que num jogo assim, empate 1-1, botando o Endrick pra aquecer, aí cria uma expectativa, aí depois o garoto volta pro banco. Eu acho que eu tô vendo a galera reclamar mais disso e principalmente dessa substituição que não teve, que foi do Endrick. O que vocês acham? Rapaz, essa parada do Endrick deixou... Quando ele fez a quinta substituição, quem foi o quinto mesmo? O Danilo. Quando ele puxou o Danilo, que eu falei, ih, rapaz, Danilo. Não vai botar o garoto hoje, não vai soltar o menino num jogo desse contra o Marrocos. Realmente eu vi uma galera meio que desanimando. A produção tá pedindo aqui, Dadá, pra você mostrar a vista. Há essa condição técnica nesse momento de você mostrar a vista daí da nossa base? A gente consegue mostrar a vista? Em Miami... A gente fez todo um bagulho sinistro aqui pra ficar na posição. Pra ficar na posição. Aí vem aqui o nosso aqui, diretor. Exatamente. Ó, vamos lá. Aqui atrás é Miami Beach, tá, meu amor? Que isso. Miami Beach. Que isso. Ó. Tô chique. Pô, tá igualzinho. TV tá chique. Tá igualzinho Praia das Pedrinhas lá em São Gonçalo, lá perto de casa. Miami Beach é outra cidade ali, ó. Olha lá. Uma Barra da Tijuca, né? Ali, ó. A Ponte Rio-Niterói ali. Ela... Paquetá lá no fundo, se olhar bem, Ilha do Governador. Tô gigante. Igualzinho. Quem conhece a Praia do Lapeiro lá no Rio Preto sabe que não perde nada. Não perde nada.
É maneiro aí, Mas dá tô um entorno grandona aí, aqui, o rolezinho a pé aí, dá pra tirar aquela muito onda? bom, muito bom. Dá, não, tem várias lojinhas, e aí, lojinha tu entra, tu quer comprar tudo, né? Mas é dólar, não dá. É tudo 5 vezes mais caro. A Dadá Até levantou... na farmácia tu quer fazer a festa. Comprar um remédio, pelo menos, né, cara? É isso, ela dá diretamente de Miami e levantando essa bola aí da chateação do povo. Aqui, eu tava no Alzirão. Porra, a galera lá, quando não entrou o Endrick, ficou boladaça, JP. E com razão, né? Até porque o Endrick vem pedindo passagem na seleção brasileira. Eu até imaginava que ele pudesse começar como titular, porque foi bem contra o time do Egito, fez o gol da vitória, e o Igor Thiago não tinha ido tão bem assim nesse amistoso. As dinâmicas ofensivas do Brasil funcionaram. O Brasil criou oportunidades naquele primeiro tempo, mas em compensação o Igor Thiago não tinha conseguido converter as chances. Coisa que aconteceu também contra o Marrocos. A melhor bola do Brasil no jogo foi até do Igor Thiago não fazendo a jogada de cabeça. O Maicon falou muito bem da jogada do Vinícius Júnior e o Igor Thiago erra a cabeçada. Então, quando o Endrick é preterido pelo Matheus Cunha, eu fiquei com o pé atrás também. Eu achei que era jogo pro Endrick e espero que contra o Haiti o Endrick apareça. Quem sabe até no time titular, porque ele é um jogador que é diferente e é um cara, Blue, que com a camisa da seleção brasileira sempre vai bem. E isso tem que pesar numa hora de Copa do Mundo. Eu vou voltar na Dadá para poder entender dela qual foi o sentimento pré-jogo ali, quando saiu a escalação do Brasil. E obviamente que depois do empate, a gente comentar a obra pronta fica até um pouco mais fácil, mas a impressão que se teve foi que o Ancelotti acreditou muito na mística e não, entre aspas, respeitou tanto assim a equipe do Marrocos, que está num momento de time melhor que o nosso. Time, não estou falando jogadores, time. O time do Marrocos é mais ajeitado que o nosso, isso é um fato. O pessoal aí estranhou a escalação, principalmente porque não eram os laterais que a gente vinha repercutindo, Dadá, aliás, a imprensa inteira, né? Ninguém acertou assim, cravou essa seleção do Ancelotti, mudou as laterais, colocou o Igor Thiago na frente. Como é que foi a sensação quando saiu o time, Dadá, antes desse primeiro confronto? Não, primeiro que eu vi que ele avisou os jogadores a escalação 2h30 antes do jogo. Então eles também foram pegos de surpresa. Eu queria saber qual era a escalação de antes. Porque simplesmente, pra mim, jogo horroroso, tá? A seleção de Marrocos é muito forte, a gente poderia ter perdido, mas não entendi legal o Igor Thiago titular. Depois do último jogo, do amistoso, tinha outras pessoas na frente pra fazer. E quando saiu a escalação, principalmente o nome do Igor Thiago na galera, eu tava na entrada do estádio, a torcida tava comentando e tal. Não gostaram, falaram que o Igor Thiago é um bom jogador, só que é aquele jogador pro segundo tempo. Foi o que foi visto no amistoso do Maracanã. Os moleques entraram, a garotada mais nova, e brincaram. E falaram que o Igor Thiago é esse jogador, para entrar no segundo tempo. Então eu acho que, principalmente ele, foi o maior, o quê? Por quê? A maior dúvida da galera. Pode falar, Davi. Eu acho que a entrada do Ibañez e do Douglas Santos, eu acho que fisicamente o Ancelotti pensou assim, eu vou colocar 2 caras mais novos, mais fortes, para tentar dar uma segurada ali. E a gente tem a impressão dos últimos amistosos, dos últimos jogos da seleção, é que se você for pôr numa escala na cabeça do Ancelotti, a gente tem o Matheus Cunha e o Igor Thiago, e aí se nenhum dos dois der, ele entra com o Endrick. Então não é, acho que na cabeça do torcedor, a cobrança do torcedor e o próprio Endrick, que tem feito dentro de campo valer essa cobrança nossa, mas na cabeça do professor, nosso mister, ele tá na terceira na fila. Será que não? Pode ser. É a impressão que passa Então que ele é eu o acho que a terceiro da gente tá fila. melhor que ele, né? Pode ser, cara. A gente tá entendendo mais que ele. E tem o desconto do professor, como a gente disse, né? Chegou agora, enfim, a gente comentou sobre isso aqui também no programa. Ó, você que tá aí do outro lado assistindo o Zona Mista, deixa o like, cara. É importante que você deixe o like pra gente poder espalhar a nossa live pra cada vez mais pessoas, beleza? Faz o que você... Para o que você tá fazendo agora, nesse momento. Deixa o like aí pra gente, aqui na nossa transmissão, pra poder ajudar aqui a transmissão da Armário TV. É só o que eu te peço, não quero Pix, não quero nada, só o seu like. Dá um like aí, deixa um comentário, faça que nem, ó, o Claudinei Santos. Queremos Endrick e Neymar no time. Roberto Nardi tá dizendo aqui, meu amigo Henderson disse que o Endrick vai guardar 4 contra o Haiti. Caramba, Deus te ouça, cara. Richarlison, Thiago Mendes. Empate, partida difícil. Bem-vindo à próxima partida, meu parceiro Neymar. Beijão. Tá eu e minha filhota fofura Caroline, tamo junto.
Meu amorzão, Lívia. Caraca, Oi, mandou um abraço oi, pra oi. todo mundo aqui. Tamo junto. Oi, oi, Ô, oi. Thiago Mendes, Oi, tamo tudo junto. bem? Nelson Tudo bem? Pérez. Oi, oi. Hendrick é bola. Craque mesmo é o Hendrick, tá dizendo também a Ana Lopes. Rafael Escarcela. Meu amigo Hendrick disse que Hendrick vai destruir. Rodrigo Baeta. Rafinha tem que chamar mais a responsa também. Galera já tá chamando a atenção pra apresentação do Rafinha. Voltando contigo, Maicon. Vendo depois o jogo, na verdade, vendo os 20 primeiros minutos de jogo de posse de bola do Marrocos ali, a gente entrou com o time errado, era para o meio-campo mais preenchido, era um vareio no meio de campo, a bola não parava, fora que queimava nos pés dos nossos volantes, os caras que tinham que construir ali por dentro, muitos passes errados também, isso foi muito em função do time desencaixado demais no começo? Então, sobre essa situação que a Dadá passou, né, de o jogador ficar sabendo ali 2h30 antes da partida, eu acho que a maioria já deva estar acostumado com isso. Isso tem treinadores que fazem isso Trabalham mesmo. desse jeito. Tem a base, às vezes tem dúvida em um ou outro jogador, então assim, alguns já sabiam que iriam jogar, né, porque já são titulares da seleção, mas não pode ser pego de surpresa. Ali estão os melhores nos representando, os melhores que um treinador multicampeão escolheu, entendeu? Então assim, tem que estar preparado, tem que fazer a diferença, tem que chamar a responsabilidade, porque são jogadores de alto nível. Mas, assim, na minha humilde opinião, eu acho que começou com o time errado. E, assim, se nessa escala que você falou, o Hendrick foi o terceiro, tá errado também. Tá errado Entendeu? demais, Porque, véi. assim, independente de idade, experiência ou não, acho que o momento é que tem que contar. Aham. Porque se tu tem um jogador, por exemplo, Danilo, lateral direito, tem 30 e poucos anos, e ele tá no auge, tá jogando bem, e tá jogando mais que um novinho, o Danilo tem que jogar, independente se tiver 35, 37, 40 anos. É o momento dele. E o Hendrick é a mesma coisa. A gente vê que o Hendrick, quando entra, faz a diferença. O Luiz Henrique faz a diferença. O Ryan, quando entrou bem. Entendeu? A gente sabe que tem o Vini Júnior, que é a nossa válvula de escape também, que no 1 contra 1 pode fazer a diferença. Ele teve dois bons momentos no jogo, foi o gol e a outra que ele fez a jogada individual e cruzou e o Igor Thiago não conseguiu concluir. Então, assim, que para esse próximo jogo consiga dar uma mexida no time, para botar o time até para poder fazer um grande jogo, ganhar confiança mesmo e falar, pô, agora o Brasil chegou. E ele tem peças e jogadores com muita vontade de jogar para poder fazer essa mudança. Então, assim, não vamos arriscar para depois ter que ir para um último jogo tendo que ganhar e torcer para alguém, porque se tiver que acontecer essas combinações, pode dar merda. Então, assim, vamos fazer a nossa parte, jogar com o time, porque Ô, a Maicon, gente você falou isso da pressão, da idade. E no outro time de Marrocos, o cara do meio de campo tinha 18 anos. Era a primeira Exatamente. Copa também. Ele amassou na posição. Exatamente. Cabeludo lá, meu irmão. Exatamente. Tocou Então, assim, mais mesmo do que sem o ter Revelação experiência na Olímpico. seleção. Meu Deus do céu, tocou E assim, a muito gente na não bola. pode achar que Marrocos é surpresa, porque não é. Porque se você olhar os jogadores peça por peça, Não é. a maioria jogam em times do primeiro escalão da Europa. Se não, do segundo. Então, assim, não tem bobo. E o Marrocos já, na outra Copa, já foi bem. E da outra Copa para agora, não tá o time todo. Acho que só renovou. tem 6 ou 7 Semifinalista, né? jogadores. E o Marrocos foi campeão recentemente da Copa do Mundo Sub-20, ou seja, tem uma Exatamente. geração forte vindo aí por aí. Ah, o Tem uma treinador geração era o forte. comandante desse time. Sim, Pois mas é. só Não tem como falar que acho ia que ser só um tem jogo jogador fácil. desse. Até porque desse vendo a Marrocos. nossa seleção hoje em dia, Pode falar, Dada. não tem como falar que ia ser um jogo fácil, né? Até porque a nossa seleção de hoje em dia não é igual de antigamente. Então não é a preferida. A gente acha, mas infelizmente não é. Deixa eu fazer uma pergunta pro Maicon. Eu fico com essa impressão, Davi. A gente, pré-Copa do Mundo, Aham. até a parada começar, a gente vê em que nível tá, em que pé tá a parada, a gente acredita muito na camisa, na mística, né? Cara, é Brasil, vamos lá, pô, é Brasil, é Brasil, é Brasil. A gente E ficou aí, mal 20 minutos acostumado, de né? jogo, todo mundo já... A gente ficou mal acostumado com o Romário, Ronaldinho, né? Rivaldo. Por falar que a gente é saudosista, não é saudosismo, é falta. A gente ficou mal acostumado. Agora eu queria fazer uma pergunta pro Maicon. Eu, como torcedor, você, como LinkedIn, tá lá capitão. Uma carreira inteira capitão.
A gente é torcedor, tem uma visão bem diferente. Cara, a gente teve a impressão, eu falo nós, quem assistiu o jogo comigo, quem a gente vê em rede social comentando, é que o Brasil entrou nervoso, muito nervoso, entrou assim, literalmente cagado. Os caras pesados, correndo, errando um passe que não erraria normalmente. Bola queimando, né, O velho? que um capitão, um jogador experiente nessa hora pode fazer? Quando ele entra, ele vê que o lateral tá errando, que o outro volante que tá na frente dele também, que é experiente, tá errando também. O que o Marquinhos poderia ter feito como capitão ali? Ou não tem jeito? Não adianta gritar ali agora e esperar a parada de água para ver o que faz. Na real, sempre tem a ansiedade da estreia. E a Aham. Copa do Mundo é diferente. Foda, né? E assim, mesmo dessa maneira que a Dadá falou, que a gente acha que é a favorito, mas a gente sabe que o nosso momento não é um dos melhores. Porque a gente não tem os jogadores. Eu gosto muito de todos os jogadores que estão ali. Acho que são os melhores que estão nos representando. Mas não é como a geração passada, entendeu? Que a gente olhava, Romário, vai ter gol. Ronaldo, vai ter gol. Rivaldo, vai ter gol. Ronaldinho Gaúcho, vai ter gol. E assim nas outras, né? Então, assim, tem aquela ansiedade de estreia de Copa do Mundo, mas é aos 10, 15 primeiros minutos. Depois que a bola rola... Você reparou que o Paquetá mesmo no jogo, que o meio campo ali tava errando tudo, né? Casemiro, Bruno, Paquetá. Aí o Paquetá me dá aquele balãozinho, aquele do famoso corte do Zé Curubu, né? Que a bola passa aqui, ó, corta o cabelo do cara. 40 segundos, 1 minuto depois, ele vai na área, quase faz um golaço de voleio. Confiança, né, cara? O cara dentro do próprio jogo resgatar a confiança tem muito disso, né? Isso daí, eu quando jogava, claro que eu não tive essa oportunidade, essa felicidade e esse privilégio de jogar a Copa do Mundo. Azar da Copa do Mundo. Você jogou pra caralho também. Eu sempre tentava, no início do jogo, dar os primeiros toques curtos para você ir ganhando confiança pode crer. E depois você ia alongando, né? Porque se você pega uma bola e já vira, erra, pega a outra, vira, erra, aí tu vai dar um passe curto, erra, já vem os bonequinhos que estão em volta e já começa, né? Aí tu já, tipo assim, o jogador que sente já vai, né? Já vai perdendo a confiança. Então, assim, eu acho que tem esse momento de estreia, dá aquela ansiedade e o tempo que a gente está sem ganhar a Copa do Mundo. Então, isso dificulta um pouco. Mas, assim, são jogadores com experiência, jogadores consagrados, que depois dos 10, 15 minutos já tem que estar solto no campo. Dadá, você que está aí nos Estados Unidos, obviamente, a empolgação que estava pegando todo mundo aqui do lado do Brasil também, antes da bola rolar para a Copa. Isso mudou para o torcedor que está vivendo a Copa nos Estados Unidos, porque a galera já pagou viagem, já está curtindo Copa, é uma outra parada. Aqui o pessoal tem que acordar cedo, pegar trem, trabalhar, aí vai ver a seleção de noite, seleção empata, já fica puto no outro dia, porra, volta a rotina toda de novo. É um torcedor diferente. E obviamente que vai cobrar mais do que está aqui no Brasil. Com certeza. O da Copa do Mundo baixou um pouco aquele ânimo, aquele ímpeto depois do primeiro jogo? O que você está sentindo da galera assim? Cara, te falar, a galera que tava em Nova York, depois do jogo, tava rolando a final aí da NBA. E o Knicks ganhou, que é o time lá de Nova York. Então a cidade parou e os torcedores do Knicks estavam muito empolgados. E brasileiro já tava com cachaça na mente, todo mundo se juntou. Eu acho que por um momento esqueceram do empate do Brasil e todo mundo comemorou junto. A rua tava um caos. Mas aí tem um dia seguinte e deve ter tipo, caraca, empate. Que merda, hein? E o outro time ganhou, sei lá o quê. Mas no momento, no dia pós-jogo, tava todo mundo alucinado, ainda mais que o Knicks, todo mundo virou Knicks, sei lá o quê. Tava uma empolgação surreal. Essa resenha da Times Square lá, que a gente viu muito conteúdo aqui, até ambulante tinha em Nova York, cara, nego vendendo cerveja no meio da rua. Que loucura, pô. Soltando pipa, o brabo gordinho tava lá soltando pipa. O cara levantou uma pipa no... O cara levou cheio de polícia em volta, tá? Loucura, meu. Nego tá brincando mais que a brincadeira. Né, aí passava um carro de som, tocando funk proibidão, e os policiais não entendiam nada, mas eu tava assim, ó, daqui a pouco vai sobrar pra mim? Eu quietinho aqui. Não, tava uma loucura, a galera se empolga, né? Ambulante, sei lá o quê. Aí joga sei lá o que pra cima, sobe em poste, sobe no sinal. Caralho. Eu falei, gente, isso aqui não é Brasil, não. Mas eu tava lá no meio. Aí tá igual a seleção, então. A gente viu sábado e olhou o meio campo e falou assim, gente, isso aqui não é Brasil, não. É mesmo, mãe. Porra, Davi. O menino do Marrocos lá, o Boaz, parecia Fernando Redondo no Prime. Um menino de 18 anos, porque
Menino de 18 anos, pra todo lugar no mundo serve. Na seleção brasileira, ele Tem não que tá segurar, pronto. não, Não, aqui não tem tá que pronto. segurar. O Hendrick não está Menos na pronto. seleção. Aí o Tem que menino de segurar, 18 anos tem que estava segurar, pronto. não pode, não é O possível. meio-campo daquele jeito, perdido, lento. Você vê o gol do Marrocos, o Brahim recebe uma bola e eu pensei, gente, voltou Covid, distanciamento social. Ele recebeu a bola, olhou, pensou e deu o passe. Então tem que ver o que vai fazer, principalmente no meio-campo. A gente tá com o especialista meio-campo aqui, porque é ali que começa o jogo, é ali que se ganha o jogo. Tem que resolver, porque quando botou o Paquetá, a gente achou, pô, vai fortalecer o meio-campo. O Paquetá tava lá na ponta. É. Tava do quarto. Cara, se é pra fazer o lado direito, 4-2-4, bota o lá, Luiz, pô. Bota o Luiz. bota o Pantera, que não sente jogo. Bota o próprio Ryan. Sei lá, bota o Mas cara que joga nossos ali, meninos mano. não podem, moço. Exatamente. Nossos meninos não Pelo estão amor de prontos, é Deus. isso. Agora, aí. deixa eu perguntar pra você, JP, na sua opinião, quem quebrou mais a bola nesse primeiro jogo aí do Brasil, JP? Cara, Quem foi o pior? Eu não vou falar, é o pior. Misericórdia, Sabe que os caras hein? são bons jogadores, mas quem quebrou a bola em campo pra você? Dos 11 lá ou de quem entrou no segundo tempo? Cara, o Brasil como um todo não foi bem. Eu consigo apontar um jogador que pra mim saiu com uma nota positiva, que foi o Vinícius Júnior. De resto, todo mundo saiu um pouco abaixo do esperado. Mas tem 3 jogadores que eu não gostei tanto assim na partida. Decepcionaram. Posso ficar com 3? O Ibanes na lateral direita não foi bem no primeiro tempo, tomou o cartão e foi substituído no intervalo. O Casimiro, a gente não pode deixar de falar, porque o Fabinho entrou no lugar dele e no segundo tempo o Brasil melhorou também naquela posição. Mas me decepcionou de certa forma, e aí a decepção é condizente com a expectativa que a gente tem no jogador, foi o Rafinha. Porque a gente vinha cobrando muito jogos de protagonista do Vinícius Júnior e do Rafinha. O Vinícius Júnior conseguiu ser o protagonista dessa vez. O Rafinha ainda não fez esse grande jogo com a camisa da seleção. Então, foi o cara que eu esperava um pouco mais e ainda não conseguiu fazer o que a gente espera, o que a gente precisa. Porque o Brasil hoje, eu vejo E o muito... Rafinha, por não ter entregado desde o início, poderia ter sido substituído, né? Pois é, Sim. eu fiquei com a sensação de que em algum momento o Rafinha daria a vaga pro Hendrick, mas acabou não acontecendo. E fica uma sensação pra mim, Blue, que o Carlo Ancelotti tem uma hierarquia muito bem definida na cabeça dele, e independente de como o jogo vai andar, ele vai seguir aquela hierarquia. Era um jogo que o Brasil precisava de um outro centroavante, já que o Igor Thiago, outro também me decepcionou, não estava indo tão bem. O Hendrick tem uma função muito mais de atacante do que o Matheus Cunha. O Matheus Cunha, inclusive, prepara a melhor jogada do Brasil no segundo tempo. O lançamento que ele faz para o Vinícius Júnior para a finalização do próprio Rafinha foi muito legal. Mas por que não era o Matheus Cunha chegando na área para finalizar? Faltava um finalizador por ali. E o Hendrick é muito mais artilheiro do que o Matheus Cunha. Então eu senti falta disso e para mim não é que deu mole o Ancelotti, mas ele vai ter que rever algumas coisas dessa hierarquia para o Brasil chegar um pouco mais longe. Até porque, me permita levantar uma bola aqui. Quando o Neymar tiver à disposição, o Neymar tiver inteiro, o Neymar vai entrar nessa fila. Será que o Hendrick vai ser relegado para a 4ª opção de ataque? O Ryan, então, vai ser o cara que só completa treino? É muito pouco com esses dois pedindo passagem, na minha opinião.